1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim, todos encontraram? Amém. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Continue neste mesmo espírito de adoração, de louvor, de gratidão ao nome do Senhor, pelo privilégio que Ele nos concedeu de estar aqui nesta noite, com vida, com saúde. Ele que nos alimentou, nos vestiu, nos calçou, nos trouxe aqui em paz e com segurança, nos guardou, nos livrou e até então tem estado presente aqui conosco. E eu estou dizendo porque eu já pude sentir a presença dEle real e verdadeira neste lugar. Glória a Deus. Agradeço ao pastor, a irmã Eliana, o corpo de obreiros, a igreja de um modo geral, feliz em rever pessoas que já congregaram conosco, glória a Deus. E a palavra desta noite nos diz assim, vou falar sobre 3 tipos de pessoas, 3 tipos de homens. Não é homem, é ser humano, seria homem, pode ser mulher também. Então 3 tipos de pessoas, que seriam o natural, o espiritual e o carnal. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios para falar dos problemas que estava tendo na igreja. Ele disse no princípio, ele fala muito bem da igreja, que a igreja tem todos os dons, mas eles não sabiam administrar esses dons. Eles tinham problemas, eles tinham dificuldades, como todas as igrejas têm problemas para serem administradas. Ou a igreja não tem problema, pastor? Todas as igrejas têm problemas. Não é só aqui, não, em todos os lugares nós temos problemas. Por quê? Porque quem mexe com o ser humano, quem é vendedor, quem mexe com o público diretamente, sabe do que eu estou falando, sabe da dificuldade, sabe dos problemas que tem. E onde se reúnem várias pessoas, também tem esses problemas, ainda que se trate da obra de Deus, ainda que se trate do povo de Deus, também tem problemas. E os problemas aqui, Paulo vai falar desses 3 tipos de pessoas, o homem natural, o homem espiritual e também vai falar do homem carnal. Tudo começou lá atrás, não é algo recente, não é alguma coisa de agora. Tudo começou lá atrás, bem no princípio, quando Deus cria o ser humano. Ele cria Adão, ele cria Eva e ele dá ordem para esse ser humano. Ele diz, vocês podem comer de tudo que vocês quiserem, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, Ele criou o homem como um ser racional, como um ser pensante, como um ser inteligente e lhe deu ordens. Mas a única coisa que Deus negou ao homem, pelo menos a princípio, foi comer de um fruto de uma árvore. Ou seja, Deus deixou ele escolher. Deus lhe deu uma coisa chamada livre-arbítrio, que eu costumo dizer que é a pior desgraça que Deus nos deu, pastor. Porque cada vez que nós fazemos uso do livre-arbítrio, não, eu vou fazer porque Deus me deu o livre-arbítrio, pode ter certeza que vai sair coisa errada. Então Deus, Ele deu esse livre-arbítrio para o homem. Todo ser moral, todo ser inteligente, todo ser racional tem esse direito. Tem o direito de escolha, tem o direito de fazer aquilo que quer. Você pode fazer aquilo que você quer, mas você não pode escolher as consequências daquilo que você fez. Com certeza, tudo aquilo que nós escolhemos, nós vamos sofrer as consequências, sejam elas boas, sejam elas más. Se eu optar por roubar, a consequência vai vir e eu vou preso. Eu não posso evitar, eu posso escolher roubar, mas eu não posso escolher não ser preso. Isso eu não posso, porque é uma consequência da minha escolha. Então Adão, ele teve uma consequência da sua escolha.
Ele tinha a árvore da vida e ele tinha a árvore do conhecimento. Deus falou, você pode comer dessa também. Ele optou, ele usou, fez uso do seu livre-arbítrio e falou assim, não, então eu vou comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas era a única que Deus havia proibido para ele. A única ordem de Adão. Hoje nós temos tantas leis, tantas regras, tantas coisas para poder obedecer. Adão só tinha uma. Falou, meu filho, você pode ficar à vontade, corre por aí, nada, escala montanha, faz o que você quiser. Só não come daquela árvore. Mas foi justamente isso que, parece que é uma coisa, né? Quando fala, não faça, aí é que faz mesmo, né? Quem tem criança pequena sabe, né? Ó, não coloca o dedo na tomada. Virou as costas, tá ali cutucando. Parece que é uma coisa. Falou que não, aí parece que o negócio chama atenção. Ó, não faça isso, aí chama atenção para poder fazer. Deus sabia que isso tudo ia acontecer. Deus sabia que este culto estaria acontecendo nesse dia de hoje. Desde o princípio, Deus já sabia de tudo. E Ele sabia que o homem erraria também. Por isso que Ele já havia preparado alguma coisa, Ele já tinha um plano para que o homem também pudesse ser salvo. Apesar de fazer escolhas erradas, mas ainda assim, Deus falou assim, você vai escolher errado e eu vou preparar uma forma de você voltar para mim. Porque Isaías diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Pensa bem, o homem, quando adorava a Deus, pastor, Deus descia até o jardim do Éden e o homem prestava o seu culto a Deus, o homem se relacionava com Deus, o próprio Deus descendo. Depois do pecado, Deus não descia mais. Deus passou a mandar fogo. O homem preparava o seu altar, preparava a sua oferta, preparava os seus dízimos, preparava a sua colheita e Deus mandava fogo do céu. Quando Deus mandava fogo do céu que consumia o holocausto, consumia o sacrifício, era porque Ele estava recebendo. Ele sentia o cheiro suave daquela oferta, daquilo que era ofertado para Ele. E Ele estava recebendo. Tanto é que Caim e Abel chegou, em determinado momento, foram oferecer este sacrifício, oferecer essa oferta a Deus. E como que eu vou saber que Deus ia receber um e não ia receber o outro? Como que nós sabemos disso? Nós sabemos porque Deus consumiu a oferta de Abel, mas não consumiu a oferta de Caim. Caim ficou esperando. Isso não aconteceu. Então, descobriu-se, sabe-se que Deus não recebeu a oferta dele. Aí o semblante dele descaiu. É assim, é mais ou menos isso aqui, tá? O semblante dele descaiu. Ficou bravo. Mas por que ele ficou bravo? Deus falou com ele, falou, ó, se você for um homem de bem, eu vou te aceitar, eu vou te receber. Mas tira essa maldade do teu coração. No Novo Testamento a gente lê que Caim era do maligno. Ele tinha coisas más no seu coração. Se nós viermos até a igreja simplesmente por vir, simplesmente porque não temos nada para fazer, Deus vai receber o nosso culto? Nós estamos reunidos num grupo de pessoas. Quantas pessoas pode estar com seu culto sendo recebido por Deus e quantas pessoas pode não estar? Pode ser que 100% dessa congregação Deus esteja recebendo neste momento. Mas pode ser que tenha 1, 2, 10, 20, 50% de pessoas que Deus não esteja recebendo o seu culto. E nós precisamos que Deus receba o nosso culto. Porque o importante é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. O importante não é somente eu ganhar almas. É importante ganhar almas? É importantíssimo ganhar almas. Mas é mais importante o meu nome estar lá também, porque Jesus disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? E perder a sua alma. Então eu preciso me preocupar com os demais, mas eu preciso me preocupar comigo também. Eu preciso ter essa preocupação. Eu preciso chegar aqui e oferecer a Deus o meu culto racional, com inteligência, com raciocínio, com razão. Houve períodos de ventos de doutrinas, que Paulo fala que é para a gente tomar cuidado, ventos de doutrina que as pessoas vinham para a igreja, graças a Deus não a nossa, vinham para algumas igrejas para cair. Vocês se lembram disso? Lembra de alguma? Eu vou para lá porque eu vou cair. O pastor passa, bate o terno nas pessoas ou assopra e todo mundo cai. Culto racional, culto inteligente, isso é culto inteligente? Aí a pessoa passa o culto inteiro desmaiado, quando termina o culto ela se levanta e vai embora para casa. Que culto foi esse? O que você entendeu da palavra que foi ministrada?
O que você entendeu dos louvores que foram apresentados a Deus? Não aconteceu nada. Veio aqui perder o tempo. Não venha perder seu tempo, venha prestar culto a Deus, com raciocínio, com razão, com amor. Quando entregar seu dízimo, sua oferta, faça como foi lido, com alegria. Não pense assim, eu tenho que dar o dízimo. Não dê. Desculpa, pastor, mas eu sou sincero. Se você vem assim, eu tenho que... Não dê. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo, inclusive daquilo que está dentro do seu bolso. Se você não quiser dar, Ele vai levantar outra pessoa para dar, mas a obra dele não vai perecer nessa terra. Faça com alegria, faça com amor. Seja a primeira coisa que você separe. Recebeu, já separe. Isso aqui é do meu dízimo, isso aqui é do Senhor. Isso aqui eu não posso fazer mais nada, não pertence a mim. Mas eu vou doar uma cesta básica. Doe com o seu dinheiro. O dinheiro do Senhor é do Senhor, o seu é o seu. E Deus recebia a oferta através do fogo. Deus mandava fogo. Ele não descia, mas Ele mandava o fogo. Deus mandava o fogo. E o fogo queimava a oferta, queimava o holocausto. E o homem, desde então, tem buscado meios de retornar ao Senhor, de retornar ao paraíso que Adão havia perdido. Adão perdeu o seu paraíso. Antes de Adão perder o seu paraíso, hoje conhecido como Satanás, havia perdido o seu paraíso também lá no céu. Ele primeiro perdeu o seu paraíso. Ele soprou na orelha da mulher, no ouvido da mulher, e fez com que Adão também perdesse o seu paraíso. E hoje ele continua soprando nos nossos ouvidos, querendo fazer com que nós percamos também o nosso paraíso. E o nosso paraíso ainda está por vir. Nosso paraíso é a nossa salvação. Nosso paraíso é na eternidade. E Ele quer que nós percamos também. O trabalho dele é levar o maior número possível de pessoas juntamente com Ele para dentro do inferno. E é isso que nós fazemos justamente o contrário. Nós queremos que o maior número de pessoas possível entre no céu. Aleluia. Glorificando a Deus, louvando a Deus, com sinceridade, com alegria. Você que está aqui, seja alegre. Pensa bem o que Deus fez por você nesta noite, o que Deus fez por mim, não nesta noite, neste dia todo, nesta semana toda, nesse mês inteiro. O que Deus fez por mim? Deus me deu emprego, Deus me deu saúde, Deus cuidou de mim, tem cuidado até hoje, tem me livrado. Muitos livramentos nós temos visto Deus fazer, outros nós não vemos, mas nós temos que crer, Mariana, que eles existiram, porque Deus é aquele que cuida de nós o tempo todo o tempo, inclusive no nosso sono, enquanto estamos dormindo, Deus está acordado, Deus está velando por nós, Deus está cuidando de nós. Quantas pessoas não tiveram o privilégio, a oportunidade de acordar neste dia? Quantas vidas não foram ceifadas por causa de Covid, por causa de infarto, por causa de qualquer outra coisa, outro tipo de doença, por causa de câncer? Quantas pessoas não gostariam de estar neste lugar, de estar sentado aí onde você está, mas não podem, porque estão num leito de hospital, porque estão enfermos, porque têm dificuldades, porque têm problemas de saúde, não podem estar aqui no nosso meio, porque são do grupo de risco, não podem estar aqui no nosso meio, mas nós temos o privilégio de estar aqui. Precisamos ser gratos a Ele, o tempo todo o tempo. Se ficássemos 24 horas de joelho, agradecendo a Deus, não seria o suficiente. Não é o suficiente. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. E o homem tenta se voltar a Deus, o homem tenta recuperar aquilo que ele perdeu, que é a sua comunhão com Deus, e ele vai criando várias religiões. Vários meios o homem vai tentando criar para poder se aproximar de Deus. Religiões que nós conhecemos ademais afora aí, e vão tentando, mas Deus cria um único caminho para poder retornar a Ele. E no Antigo Testamento, Ele diz, vai vir alguém. Moisés disse, vai vir um profeta semelhante a mim, a ele ouvir, a ele vocês prestem atenção, a ele vocês deem ouvidos. E todos os profetas do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento vai falando, há de vir alguém que é poderoso, vai vir alguém preparar o caminho para ele, e ele vai vir. Chega no Novo Testamento, ele vem. E muitos não reconhecem, por causa da sua humildade, por causa da sua simplicidade. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores desce aqui até nós,
como única forma de salvação. Porque no Antigo Testamento havia o sistema sacrificial. Ovelhas, carneiros, bodes, touros eram apresentados, seu sangue era derramado para que os pecados das pessoas pudessem ser cobertos. Ou seja, se eu pecasse, eu pequei, eu vou lá no meu rebanho, pego uma ovelha, a mais bonita, a mais saudável, e separo ela, levo para o tabernáculo ou para o templo, dependendo do período que estiver, levo para lá e apresento ao sacerdote. O sacerdote faz a vistoria, se está tudo ok, se está tudo certo, se o animal é aceitável, se a minha oferta é aceitável ao Senhor. Tem alguém que faz essa vistoria, aí ele fala, serve, esse daqui serve. Ah, serve? Então tá bom, então você vai lá no ouvido do animal, confessa o seu pecado, aquilo que você fez de errado no ouvido do animal, cochicha ali, eu errei nisso, nisso e nisso. Aí esse animal, ele é degolado, o seu sangue é derramado na terra, colocado em vasilhas, depositado nas pontas do altar, depositado ao redor do altar, e esse sangue fazia expiação do nosso pecado, esse sangue fazia cobertura do nosso pecado, do meu pecado. Então o nosso pecado ele era coberto através do sangue de um animal limpo, de um animal puro, de um animal inocente que não tinha nada a ver com o nosso erro. Isso apontava para Jesus, porque o sangue de bode, de touros, de cordeiros, de animais não tem poder para perdoar pecados. Mas quando Jesus vem para cumprir essa parte da lei, Jesus veio como cordeiro mudo, não abriu a sua voz, ele se entregou por nós, ele derramou até a sua última gota de sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Ao invés de apresentar um animal, o próprio Cristo desceu e ofereceu a si mesmo como oferta em favor do meu e do seu pecado. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo-nos antes de nós estarmos aqui sentados, antes de nós sermos cristãos, antes de nós o aceitarmos, ele já fez isso por nós. Ele fez isso por nós ainda quando éramos pecadores. Ele fez isso por nós antes de nós nascermos. Ele intercedeu por nós na oração sacerdotal, lá em João. Senhor, eu oro por esses, mas não só por esses, eu oro por aqueles que ainda hão de vir. Ele já intercedeu por nós, já intercedeu por você, já intercedeu por mim. E Ele quer, Ele deseja que nós estejamos com Ele. Ele deseja que nós venhamos aqui com alegria. Ele almeja por isso, Ele tem o desejo disso, que nós sirvamos a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o homem tenta de várias formas, mas Jesus diz assim, eu sou o caminho. O artigo faz toda a diferença, ele não diz eu sou um caminho, porque senão Buda seria um caminho, Maomé seria um caminho e assim por diante, outros seriam caminhos. Mas ele diz eu sou o caminho, ele é o único caminho que leva para o céu. E ele diz também ainda, eu sou a verdade, é a única verdade que é absoluta. E ele diz assim, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o único que pode nos salvar, o único que pode nos ligar novamente com Deus, porque o pecado fez divisão, Deus ficou lá no céu e nós ficamos aqui na terra. Jesus Cristo é o mediador, então Ele é o único que pode nos levar até Deus, porque Ele é o único que está com Deus. Ele está com Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está hoje conosco aqui na terra. Jesus está ao lado do Pai lá no céu. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus ao lado do Pai fala assim, Pai, está vendo o que ele está pedindo ali? Ó? Eu entendo a dificuldade dele porque eu estive lá como homem. Eu sei o que ele sente, eu sei o que ela está passando. Atende ela nesse momento, ele também intercede por nós. Nós precisamos dele o tempo todo o tempo. Aí vem Paulo e diz assim, como eu disse que começou lá em Adão, eu quero dizer também como que foi isso daqui, porque Deus, Ele criou um boneco de barro e soprou sobre o seu nariz o fôlego de vida. Então é algo da terra
com um sopro celeste que gera um terceiro elemento chamado alma, porque a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. O sopro de Deus significa o Espírito, não o Santo, mas o Espírito do homem adentrando aquela matéria. E a junção desses dois forma a alma do ser humano. Então o homem é composto de espírito, alma e corpo. Quando o homem morre, o que é de Deus volta para Deus, o espírito volta para Deus. O que é da terra volta para a terra. E a alma vai para onde agora? Porque tudo que Deus criou é eterno, tudo que Deus criou não tem fim. Então essa alma ela vai sobreviver para sempre, mas ela pode sobreviver em dois lugares. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Jesus disse que só tem dois caminhos, um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. Jesus disse que só tem duas portas, uma que leva para o céu e outra que leva para o inferno. Não tem mais porta, não tem três portas, não tem três caminhos. Se você, achei um terceiro caminho, esse terceiro caminho vai te levar para o mesmo lugar do segundo. Porque o caminho que leva para o céu é um só. Jesus disse, eu sou o caminho. Somente através dele nós conseguimos salvação. As pessoas não entendem, as pessoas querem de qualquer forma criar meios de se ligarem a Deus novamente, porque a palavra religião significa religar. Ou ligar novamente. Então as pessoas através de religiões vão criando religiões para poder se ligar a Deus novamente. As pessoas têm um desejo sincero de se voltar para Deus, mas o inimigo vai soprando no ouvido dela, faz isso que Deus te aceita, faz aquilo que Deus te aceita, faz isso que Deus te aceita, oferece sacrifício que Deus te aceita, volta para o Antigo Testamento que Deus te aceita. Negativo. Jesus já veio, já cumpriu toda a lei, já cumpriu todo o Antigo Testamento. Nós estamos na nova aliança, já é um novo pacto que nós estamos vivendo. Então nós estamos aqui como igreja de Deus. Havia somente dois povos, que eram judeus e gentios. Desses dois povos ele fez um só, que é a igreja. E a igreja que está aqui hoje, lá há 2000 anos atrás, ele deu uma ordem. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E essa ordem prevalece até os dias atuais e nós ainda não conseguimos concluí-la. Nós não conseguimos evangelizar todas as pessoas, todas as nações. Precisamos continuar tentando, precisamos continuar evangelizando, precisamos continuar falando do amor de Deus, falando daquilo que Ele fez por nós, testemunhando. Mas eu não sei pregar, não importa, a tua vida fala mais alto do que as tuas palavras. O seu testemunho pessoal fala muito mais alto do que 1000 palavras que você diz. Quando você passa na rua, a pessoa olha e fala assim, ali vai um cristão, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. É o seu testemunho. Deus está sendo exaltado através da sua vida, Deus está sendo glorificado através da sua vida. Mas existe o inverso também. Se você passa na rua, as pessoas olham e falam assim, ali vai um caloteiro, ali vai um linguarudo, ali vai um fofoqueiro. O nome de Deus está sendo blasfemado por tua causa. Aí esse tipo de gente, quando vai tentar pregar o evangelho para outra pessoa, a pessoa vai dizer para ele assim, mas se for para ser igual a você, eu fico do jeito que eu estou. Se for para comprar e não pagar, eu fico do jeito que eu estou. Não tem mudança, porque a palavra conversão é mudança de caminho. Quem dirige sabe, eu estou andando num caminho, eu estou caminhando para o inferno, aí eu faço uma conversão, eu mudo 100% a minha rota, eu mudo 100% o meu caminho, eu mudo 100% o meu destino, começo a andar para outro caminho. Eu estava caminhando para o inferno, agora eu passo a caminhar para o céu. Houve uma mudança. Glória a Deus. Isso é conversão. Isso tem que haver dentro de nós. Não adianta eu caminhar para um caminho, dizer que me converti e continuar caminhando para o mesmo caminho. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação. Aí entra Paulo no texto que nós lemos aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele não tem como compreender. Ele acha que é loucura a gente colocar um terno, às vezes, durante o dia, aquele sol quente, e vir para a igreja adorar o Senhor. Ele acha loucura. O homem natural, ele é composto de espírito, alma e corpo, da mesma forma que nós. Mas ele ainda não conhece o Senhor Jesus.
Ele não tem contato com o Evangelho. Pode ter ouvido falar, mas ainda não recebeu, ainda não aceitou. Esse é o homem natural. Loucura. Esses crentes são tudo louco. Quantas vezes eu mesmo, passando por uma igreja, era Deus é Amor, se eu não me engano, e escutando os crentes orando numa altura com tanta vontade. Eu falava assim, crente acha que Deus é surdo, que não ouve. Isso eu falava isso. Aí hoje eu fazendo essa loucura, como eles faziam. Não tinha entendimento. Deus faz milagre. Glória a Deus. Aleluia. E Deus fez esse milagre na minha vida. Deus me transformou. Da mesma forma que Ele transformou muitos de vocês. Também aqueles que já nasceram num berço evangélico, vamos dizer assim, continue firme. Não pensa que lá fora, eu preciso experimentar o mundo porque tem coisas boas. Não tem nada que preste no mundo. Não tem nada que preste no mundo. Nós temos que andar em espírito. Nós temos que fazer a obra de Deus. Deixar as coisas da carne para quem não conhece a Jesus ainda. Deixa para o homem natural fazer isso. Mas para o homem natural você prega o Evangelho. Prega com seu testemunho pessoal. Prega com palavras. Prega com folheto. Prega de todo jeito. Intercede pela vida dele. Ama ele como se fosse você mesmo. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Ame teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então o homem natural não compreende. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele tem entendimento muito bem de todas as coisas, porque ele conhece o mundo material e ele conhece o mundo espiritual. Ele sabe que para ter essa reunião aqui, o mundo espiritual está todo ao nosso redor aqui também, trabalhando, porque as nossas orações, as nossas petições vão subindo, e elas vão encontrando barreiras na região celeste, que os inimigos tentam impedir as nossas orações de subir até o trono de Deus. Aí os anjos têm que ir trabalhando para que isso aconteça, para que chegue até lá. Aí nós oramos e nós desistimos. Nossa oração chega até um certo ponto e evapora, porque ela chega como incenso à narina de Deus. Deus ouve a nossa oração com o nariz, ele cheira como cheiro suave a nossa oração, o nosso sacrifício, o nosso louvor, a nossa adoração. Mas como é que nós sabemos disso? Como que Deus recebe isso? Lá no céu existe 24 anciãos ao redor do trono de Deus. Cada ancião desse, se são 24, o dia tem 24 horas, cada ancião desse, numa hora do dia em que você ora, ele recebe a sua oração, porque ele tem uma salva de prata e ele tem uma harpa de ouro. Nessa oração, nesse horário que você orou, vem um anjo e pega essa salva dele e coloca no altar de incenso do Senhor. E o Senhor sente o cheiro da sua oração. Ele pode mandar a resposta automaticamente. Mas como aconteceu com Daniel, ele mandou a resposta na mesma hora. Levou 21 dias para chegar por causa dessa barreira, por causa dos espíritos maus que ficam nessa região celeste, tentando impedir. Eles tentam impedir as coisas de baixo para cima e também tentam impedir as nossas bênçãos de cima para baixo. Por isso que nós temos que continuar orando, continuar intercedendo, continuar buscando, não desistir, ser persistente. Daniel continuou insistindo por 21 dias. O anjo, quando chegou para ele com a resposta, disse: eu tive a resposta no mesmo dia que você orou, mas eu tive problema com o príncipe da Grécia, da Pérsia, que estão nas regiões celestes, impedindo, e eu tive que chamar Miguel para poder me ajudar. Quantas vezes nossas orações estão perto de ser respondidas, aí nós desistimos, porque nós não entendemos que é uma batalha espiritual. A resposta já foi dada, a resposta da sua oração já foi dada. Ela só precisa chegar até você. E para ela chegar até você, depende de você. Depende da sua oração, depende da sua intercessão. O homem espiritual discerne, ele conhece bem tudo, ele conhece os dois mundos. Mas também existe o homem carnal. Mas espera aí, você está falando que o homem natural, ele é composto de espírito, alma e corpo. O homem espiritual, ele é composto de espírito, alma, corpo, e ele tem o Espírito Santo no seu espírito. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar no seu espírito.
Valdeci, por que ele não habita na minha alma? Por que ele não habita no meu corpo? Por causa da impureza. Porque nós somos impuros. Porque nós somos falhos. Porque nós somos pó. Na oração de Paulo ele diz assim que ele quer que Deus nos santifique em tudo. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Mas enquanto isso não acontece, o Espírito Santo ele vem no nosso espírito. Ele ocupa um pequeno pedaço de nós. E ele tenta fazer com que nós façamos as obras de Deus. Ele tenta fazer com que o fruto dele, com que o fruto do Espírito desenvolva na nossa vida. Enquanto esse fruto não desenvolve na nossa vida, nós somos considerados como carnais. Por quê? Porque nós obedecemos mais às coisas da carne, os desejos da carne, do que a vontade do Espírito. A vontade do nosso Espírito é adorar a Deus. A vontade do Espírito Santo que vem habitar no nosso Espírito é que todo o nosso ser adore a Deus. E ele vai trabalhando o tempo todo trabalhando na nossa vida. E aqui Paulo está dizendo assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Ele está falando para uma igreja grande, para uma igreja completa, para uma igreja que tinha todos os conjuntos, para uma igreja que tinha todos os dons, para uma igreja completa ele está falando. Eu tive que tratar vocês como pessoas carnais, porque apesar de ter dons espirituais, que dons espirituais não significa salvação. Não significa salvação. Eu sei que vocês já estudaram na escola bíblica, mas só relembrando, tá? Não significa salvação. Porque muitos dirão naquele dia: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu curei enfermos. No teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. No teu nome, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ou seja, o seu nome não está escrito aqui no meu livro. Eu não te conheço. Ou seja, dom não é sinônimo de salvação. Por isso que Deus é bem claro em dizer que quando o profeta disser alguma predição, alguma preleção, e aquilo que ele disse acontecer, maravilha, é um profeta de Deus. Só que, depois disso que as pessoas o aceitaram como profeta de Deus, ele disser: vamos adorar outros deuses, não entra nessa não. Não entra nessa não. Só porque ele falou uma profecia, deu certo, não quer dizer que ele tem domínio sobre tudo, que ele sabe tudo, que ele pode tudo. Não, negativo. Porque isso só Deus. Então nós temos que ouvir a voz do profeta, ver se cumpriu a profecia. A Bíblia nos dá o direito de julgar a profecia e não o profeta. A pessoa está me falando uma profecia, mas a vida dela está toda torta. Não olhe para a vida da pessoa, porque Deus usa jumento, Deus usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ouça a profecia, ouça Deus falar com você. Deus fala conosco de várias formas. Deus fala através de uma criança, Deus fala através de um animal, Deus fala através do pregador, Deus fala através dos louvores, Deus fala através de uma oração que você ouve outra pessoa fazer. Deus fala de várias formas, Ele tem falado desde o princípio neste lugar. Espiritual. Discerne bem tudo. Carnal é um menino em Cristo. Quando aceitamos a Cristo, somos carnais ainda. E demora para a gente se transformar em espiritual. Uns são mais rápidos que outros, porque vai deixando Deus trabalhar. E outros vão demorando, às vezes leva 10 anos, 20 anos, a pessoa ainda é carnal ainda, porque ainda dá ouvidos. E é uma briga constante dentro de nós. Ou não tem essa briga? Não, eu sou 100% espiritual. Eu só pendo para as coisas de Deus. Eu estou aqui porque eu sou homem de Deus, porque eu sou mulher de Deus. Eu estou aqui porque eu sou forte. Nós somos fracos. Nós somos pó. Nós somos cinza. Nós somos 100% dependentes de Deus. Nós necessitamos de Deus na nossa vida. Quantas vezes aquele homem, aquela parte má dentro de nós tenta sair para fora, e nós temos que engolir seco, temos que trazer de volta. Ou será que é só eu que sinto isso? Tem gente que por tão pouco, aquele velho homem já renasce, já ressuscita com uma força tão poderosa, às vezes até por um pisão no pé. O velho homem já sai para fora, já querendo brigar, já querendo derrubar tudo. Carnal.
o fruto do Espírito ainda está cru, ainda está verde. Ele precisa amadurecer, ele precisa desenvolver dentro da nossa vida. Nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, para que nós nos tornemos espirituais. Significa que quando eu for espiritual, eu não vou mais pecar? Negativo. O homem natural está dentro de nós o tempo todo, ele não morre. Nós nos batizamos, temos uma nova vida, ressuscitamos para Cristo, mas aquele velho homem continua dentro de nós. Aquela briga dentro de nós constante do bem e do mal continua o tempo todo, nos acompanha até o fim da nossa vida. Mas graças a Deus, que depois que atingimos o céu, essa briga vai acabar. Ela não vai existir mais. Nós vamos glorificar a Deus por toda a eternidade. Isso não vai ter mais efeito sobre a nossa vida. Deus trabalhou na minha vida de uma forma especial. Deus transformou minha vida de uma maneira especial. E eu sei que alguns de vós têm testemunhos maravilhosos para contar. E eu digo para você, não se cale. Fale aquilo que Deus fez na tua vida. Deus, ele quer ser adorado, mas não é só com louvores, não é só com oração. Não, Deus quer ser adorado através do seu testemunho pessoal, da sua vida. Ah, Valdecir, mas realmente eu sou carnal. Você está assumindo que você é carnal. Não tem problema. Isso já é um grande passo. Porque todos nós erramos. Por mais espiritual que seja, todos nós erramos, todos nós pecamos. Todos nós cometemos erros, mas a vontade de Deus é que nós andemos em espírito. E o que é andar em espírito? É o tempo todo estar adorando? É o tempo todo estar adorando, sim, porque dentro de nós conseguimos. Dentro do ônibus adorar, na escola adorar, na faculdade adorar, no trabalho adorar, no centro adorar, dentro de casa adorar, andando na rua, indo ao mercado, indo na padaria, nós conseguimos adorar o Senhor. E nós devemos adorar o Senhor. E nós devemos buscar o Senhor. Nós precisamos dele. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Deus é aquele que é o Senhor, que é o Todo-Poderoso. E nós somos simplesmente servos, simplesmente adoradores. Nós precisamos dele. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, ele acha que isso é loucura, ele se alimenta de qualquer coisa que as pessoas falam, qualquer religião que as pessoas falam para ele vai se alimentando, por isso que ele pega maus costumes, maus hábitos. Aí quando ele se converte, quando ele chega a ser carnal, que ele é um menino em Cristo, que ele tem um novo nascimento, ele se alimenta de leite, tem que dar leitinho, tem que fazer discipulado, tem que aprender coisa nova, tem que aprender a base da fé. Então, existe inveja, existe contenda e existe dissensão. Se você viu alguma dessas coisas, pode ter certeza que é carnal. Certeza que é carnal. Precisa dar leitinho para ele, precisa alimentar ele, precisa fazer com que ele desenvolva o fruto do Espírito, desenvolva na vida dele. Mas quando ele se torna espiritual, ele começa a discernir bem tudo. Ele conhece os dois mundos, como nós já falamos, o mundo carnal e o mundo espiritual. Ele muda, ele percebe claramente as coisas. E também a Bíblia vai dizer que ele tem, versículo 16, 2,16 de 1 Coríntios, mas nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo pensa, nós agimos como Cristo age. Cristo desceu, deu exemplo para todos nós, de tudo que nós devíamos fazer, de como nós deveríamos proceder, do que nós deveríamos falar, e nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Glória a Deus. Então ele se alimenta de manjar espiritual, aí já pode comer, depois que já é espiritual, aí já pode comer uma comida mais forte, já pode levar uma cacetada maior também nas costas, já consegue carregar um peso maior, e assim por diante. Amém, queridos? Tem alguém aqui dentro que ainda não aceitou Jesus? Nós não temos ninguém? Porque a Bíblia diz que nós temos que ir por todo mundo pregar o Evangelho. Só que eu não tenho que pregar o Evangelho para quem já aceitou Jesus. Para quem já aceitou Jesus, já consegue receber um caldo mais grosso, já consegue receber alguma coisa maior. Eu não sei se a palavra falou com você, eu não sei se a palavra te bateu, não sei se a palavra te machucou, mas eu quero dizer que Jesus é aquele que tem o bálsamo.
Jesus é aquele que, quando ele usa a vara para corrigir, ele já vem assoprando também, ele já vem derramando bálsamo sobre a sua vida, ele já vem acariciando para que você se sinta bem, para que você se cure, para que suas feridas sejam curadas. A única coisa que nós precisamos é adorá-lo, é servi-lo, é fazer a obra dele, do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, adorar a ele. Tudo que nós fazemos é para a glória dele, para a honra dele, porque a Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, ao nome dele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.